Bom dia, galera. Como é que vocês estão nessa sexta-feira vermelha? Pessoal, então, tudo que a gente tinha dito nas últimas 2 semanas acabou acontecendo. 2 a 3 semanas. Tudo que a gente tinha dito, né, que eu tinha dito aqui pra vocês, que a gente estava acompanhando, tudo aconteceu. Nós realmente acabamos de tocar na linha de tendência que está sendo formada desde o fundo de 2022. Nós tocamos nela agora e agora é um momento decisivo, certo? Nós havíamos conversado em outras oportunidades a respeito desse retorno a T06 de Fibonacci. Eu havia dito para vocês que eu acreditava que o 95 era certo e nós tocamos lá em 94.600. Neste exato momento a gente está exatamente em cima de 0,6 de Fibonacci do semanal. Ponto perfeito de apoio, ponto perfeito de retorno. E o ponto onde eu acredito que o fundo é praticamente certo. Certo? Se nós olharmos os últimos movimentos, como eu tinha dito anteriormente, perdendo esse canal aqui, a gente havia perdido anteriormente coisa de 8%, certo? E agora, perdendo o canal, a gente também está perdendo mais ou menos ainda 7%, ou seja, ainda daria para poder ir um pouquinho mais. Mas aí, como tem a linha de tendência, ela está bem em cima da região, ela está segurando um pouco mais o preço, mas obviamente que ainda é muito cedo para dizer que ela vai conseguir segurar. A gente está começando a interagir com ela agora. No Bollinger semanal, é assim, claro, tá diferente das últimas vezes em que nós perdemos Bollinger semanal. A gente tem uma situação agora que está um pouco mais parecida com essa oportunidade aqui do que com essa. Pelo menos por enquanto. Eu falo porque aqui, deixa eu observar a percentual de distanciamento de Bollinger. Distanciou-se 5% aqui. E aqui já distanciou-se 7%, 7,5%. Esse crash que aconteceu aqui nessa região, esse momento aqui está mais aparentando, está narrando agora, né, do que com o anterior. Mas ainda a gente tem que continuar observando para poder observar de fato como é que vai ser o fechamento desse diário. Média de 200 dias, a gente rejeitou na média de 200 dias. Como rejeitou nela, isso criou um pânico no mercado, com certeza. Não que a gente não tenha rejeitado antes, certo? Como foi aqui, por exemplo, olha, a gente rejeitou aqui, certo? Aqui a gente tentou fazer um suporte, fazer um pivô, falhou, caiu e aqui não houve rejeição. Aqui, por sua vez, teve sim uma rejeição. Ela tentou romper 1, 2 vezes, 3 vezes e aí com a falha tivemos essa limpeza. Então assim, eu acho que esse movimento aqui ainda vai ser mais um pouco, vai demorar mais um pouco para poder acontecer, tá? Um cara que a gente vai continuar aqui por mais um tempo e talvez, e pelo que eu estou vendo, novembro não vai ser um mês interessante. Pelo jeito, novembro não vai ser o mês que todo mundo esperava que fosse. Mais uma vez, acontece esse efeito da profecia autorrealizável, só que é o contrário, né? A profecia que, por ser uma profecia, não se realiza. E claro, a gente estava observando muito, ainda continua observando o squeeze momentum, né? Eu tinha dito para vocês que eu ia aguardar um momento em que no diário aparecesse um candle vermelho escuro. Ele não apareceu ainda. Ele continua aumentando o grau de vermelhidão. O histograma continua ficando mais extremo. Só que em algum momento vai aparecer um candle vermelho escuro. Entendeu?
Só que assim, um candle vermelho escuro no diário, muitas vezes não representa muita coisa, igual por exemplo aqui aconteceu um candle vermelho escuro. Então, o candle vermelho escuro que eu queria ver mesmo de verdade é no semanal, certo? E por enquanto também nós não temos nada no semanal indicando isso pra gente, nada. Nas últimas oportunidades, né, que a gente observou nas últimas vezes que isso aconteceu, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente teve até o retornar a alta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 10, entre 5 e 10. Então a gente teria mais pelo menos 2 semanas ainda de vamos colocar assim, lenga-lenga. E daí, por conta disso, surge a possibilidade de que nós possamos visitar os 90 mil dólares. Surge essa possibilidade. Certo? Como foi? Vamos fazer um teste aqui. Como é que foi da última vez? Em Fibonacci, como é que foi a reação do preço em Fibonacci? Bem, da última vez a gente chegou muito próximo de 0,6, mas não chegou em 0,6. Dessa vez a gente já está em 0,6. Se nós pegarmos este ponto aqui como exemplo, a gente chegou a ter 0,618. Então 0,618 aqui, 0,6 aqui, e agora aqui nós estamos em 0,6, podemos chegar a ter os 0,618, como foi nessa vez, nessa oportunidade aqui. Então a gente tem esses dois parâmetros. 95 era certo, batemos. Agora o que surge no nosso campo de visão agora é os 91 como último ponto de suporte, último ponto de apoio para o bull market continuar. Último ponto de apoio. E ele coincide também com essa linha pontilhada aqui. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas essa linha pontilhada, ela representa pra gente o ponto de apoio do bull market. Por que eu digo isso? Porque é evidente que se você acompanhar nas últimas oportunidades, desde que o preço começou a construir uma alta, quando ele passou daqui deste ponto aqui, ele começou o bull market, tá vendo? Quando ele é quase que mágico. Vocês veem que ele vem tocando a linha pontilhada, não passa, ele consegue cruzá-la, fazer um toque na parte superior, fazer um suporte na parte inferior, e aí ela rasga para cima e desde então não perde mais. Então esse aqui é o último ponto de apoio do bull market, para o bull market ser cancelado, né, e iniciarmos o bear market, é aqui nessa região que vai subindo, né, de acordo com as semanas. E que nessa semana agora ele está em 87, na semana que vem estará em 88 e assim por diante. Se nós perdermos essa região, já sabe o que vai acontecer. É bear market, a gente vai cair, vai revisitar os 60, 57, 50 mil, e aí é só para ano que vem, talvez 2027, a gente veja uma recuperação. Perfeito? É bem evidente para nós, bem evidente para a gente, né? Como a gente olha esses canais aqui, é bem evidente para a gente que vocês conseguem ver claramente que onde está localizado o bull market eufórico, né? Que é aquele ponto de ápice do bull market, onde ele explode. É bem evidente para vocês aonde está o fundo do bear market. Perfeito? Oxi. É bem evidente também que essa zona de transição aqui, ela tem que ser vencida para um bull market parabólico. Também é muito evidente que essas zonas pontilhadas aqui abaixo são extremamente importantes, inclusive para as construções de suporte do bull market, também para quando o bear market se aprofunda, quando essa perda aqui, tá vendo? Mesma coisa que anteriormente. No momento em que o preço começa, ele constrói uma alta, ele faz um suporte nessa linha pontilhada, tenta romper o meio, falha, e quando ele perde ela, começa um bear market, ou uma correção profunda. No caso aqui foi o próprio Covid. Quando ele rompe essa linha pontilhada, começa uma alta.
Diferente das outras vezes em que nós não ficamos muito tempo aqui nessa região, nesse canal aqui do meio, vamos colocar aqui, vamos ficar mais fácil o desenho. Opa! Nessa região aqui, diferente dessas outras vezes que nós ficamos aqui por pouquíssimo tempo, ou seja, mais explosão, dessa vez a gente está aqui há muito tempo. Isso é que mata, que está matando o pessoal de ansiedade, é justamente isso aqui. Por quê? Porque ele ameaçou por três oportunidades, quase uma terceira na verdade, que não chegou a tocar lá em cima. Mas ele ameaçou por 2 vezes romper essa região e iniciar o bull market, só que ele não fez. Ele, toda vez que ele não conseguiu, ele retornou a esse ponto. Toda vez que ele não conseguiu, ele retornou a esse ponto. Aqui, aqui e agora aqui. E esse retorno agora está sendo mais brusco ainda. Por quê? Porque infelizmente as expectativas de corte de juros estão cada vez menores. O Banco Central Americano está fazendo um grande favor de permitir que a gente acumule Bitcoin por mais tempo e ao mesmo tempo fazendo um grande favor de ferrar com todo mundo que está em altcoins. E evidente, olha pra você ver, agora já está em 50% de chance de manter a taxa de juros atual. Há um mês atrás era 94% de chance de cortar e agora já é só 50%. Por que o mercado está precificando isso? Eu estava vendo, eu estava estudando isso esses dias e eu percebi que alguns membros do Fed, que antes eram defensores de corte de juros, de repente passaram a apoiar manter. O que vai ser importante e relevante para a gente agora são os dados de inflação, os próximos dados de inflação que vão revelar para a gente o que vai ser o caminho, dá certo? O próximo dado a ser divulgado é no dia... Cadê? Foi divulgado em 24/10. Então possivelmente nas próximas 2 semanas deve sair os próximos. A gente tem que ficar esperto com isso, certo? Mas assim, até então, né? So far so good. Tudo está dentro das nossas expectativas do que seria essa correção. As altcoins, por óbvio, estão sofrendo muito. Algumas mais que outras, mas estão sofrendo muito. O Ethereum não perdeu o fundo anterior. Tá fazendo um padrão interessante. Deixa eu ver como é que tá o semanal. Ixi, o semanal... Putz... se bem que o Squeeze Momentum pro semanal nunca funciona direito. Desculpa. O Squeeze Momentum para altcoin não funciona direito. Se bem que não tá feio assim, não. O tá indo tocar na banda inferior de Bollinger. $3.000. Não tá feio, não. As altcoins, elas estão menos feias. As altcoins assim, né? As grandes altcoins. Tem uma linha de tendência clara aqui no Ethereum, no RSI. Esperar observar ela, porque com certeza quando ela romper aqui a gente vai ter alta. Agora, nesse momento, ele está fazendo tentando fazer um pivô de baixa no diário, rejeitando a média de 200. Esse pivô de baixa no diário é uma coisa a ficar esperto. Olha, eu gostei desse canal aqui, ficou bonito, né? Tirar do semanal aqui e colocar no 8 horas. 4 horas. Nó! Lindo. O Ethereum vai continuar caminhando aqui nesse canal por bastante tempo.
Mas nem é esse o gráfico do Ethereum meu. Poxa, eu tô olhando o gráfico, tô montando o gráfico do zero. Tem um index aqui que eu uso, que é melhor. Esse aqui é o gráfico histórico de alta do Ethereum, visto do ponto de vista diário. E aqui no gráfico de 4 horas eu vou desenhar aquele canal. Eu acho que não é o mesmo não, não. Eu vou desenhar no diário aqui que é melhor. Aí eu vou jogar para 4 horas. E aí, só por curiosidade, eles se comunicam, esses dois canais? Eles se comunicam aqui, em 2952. É onde tem a interseção dos dois canais. Vou deixar esse desenho aqui, interessante. Então, o que mais que tem pra falar do Bitcoin? Não vale a pena falar de mais nada além de não ser Bitcoin agora. Deixa eu ver a dominância. A dominância tá muito ruidosa, muito feia. Só que tá em queda, né? Em gráfico de 4 horas ela tá indicando pra gente uma queda. Gráfico de um dia ela tá hoje também perdendo bastante. Ela continua presa abaixo das médias. Ela tá se bem que ela tá tentando segurar nas médias 50 e 70, ao mesmo tempo que ela não consegue recuperar de 200. O importante é não recuperar de 200 para os altcoins, né? Mas não vale a pena acompanhar esse gráfico agora muito, não. Eu lembro que eu tinha dito para vocês, né, que nas últimas oportunidades que aconteceu essa correção, vocês podem ver, é bem claro e evidente que essas médias amarela e azul, 50 e 70, quando elas se aproximam de 200, o preço se recupera. Se aproxima de 200, o preço se recupera. E elas estão agora, nesse momento, vindo rasgando em direção à média de 200. Muito rápido. Então seria um distinguish, né? uma distinção, se nós tivermos um cruzamento da média de 50 e 70 para de 200. Ou uma das duas. Seria uma distinção e todo mundo conhece, né? Cruzamento da média de 50 com a de 200. Tem um cruzamento da morte, né? Death Cross e Golden Cross, cruzamento dourado, que é o cruzamento bullish e o outro é o bearish. E se uma média de 50 aqui, a média de 50 aqui é azul, né? É só para confirmar, é azul. A média de 50 azul cruzar com a para baixo na média de 200, nós teríamos um indicativo ruim. Claro que todo mundo vai estar shortando Bitcoin quando isso acontecer, mas não deixa de ser um indicativo ruim. Galera. Deixa eu olhar a última coisa, que é qual foi o distanciamento na média de 200 nas últimas oportunidades. 16%, 13%, vamos colocar aqui 13%, tá dentro das podemos, então assim, é aquela coisa, o diagnóstico é esse, podemos ir até 91, mas o ideal que é o fundo se forme agora. Inclusive a gente acabou sem querer, eu acabei abrindo esse gráfico aqui, ó, na média de 70, que foi o suporte na última vez, que tem um flush para baixo aqui. Essas médias 50 e 70 são muito relevantes para o bull market. Essas médias de 50 e 70 no semanal são muito relevantes para o bull market. E elas não podem ser perdidas. Então, assim, eu disse para vocês que poderia ir para 91. Pode para 91, mas teria que ser uma ida rápida até 91.
Porque se a gente fechar abaixo de 94, a gente estaria fechando abaixo da média de 70. Fechando abaixo da média de 70, a gente tá fudido. Entendeu? É isso. O que temos pra hoje. Muito obrigado e até a próxima. Ah, não, pera aqui. Pera aqui, calma aí, eu esqueci de fazer uma coisa. Eu tinha que olhar como é que tá o site, eu tava curioso pra ver como é que tá o RSI semanal, o RSI dinâmico. Nó! Tá em 64 já? 64, cara. Nossa, ele devia estar muito mais baixo. Ele tá indo em direção a 62 agora. 62 não. 61. Ele tá caminhando em direção a 61 agora. Nó, velho. É, o bom é que vocês vão fazer aportes cada vez maiores, né? Deixa eu ver como é que tá o aporte agora. De R$ 264 está mandando comprar 180, já tá aumentando mais agora. Não tem nem 3 semanas que tava comprando 80, R$ 70. Já tá mandando comprar mais. Daqui a pouco, se aproximar de 60, vai estar comprando o valor completo, ou até mais. Ou até mais. Nó. Mas tudo bem. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.